O evangelho dos evangélicos tem causado pouco impacto transformador na sociedade. E qual é a raiz? Qual seria a raiz desse problema? Você já parou para analisar isso? Qual seria a raiz desse problema? Eu particularmente acredito que a raiz desse problema seja na falta de compreensão do que significa ser um exemplo de um verdadeiro discípulo de Jesus, porque as palavras discipulado, discipular, elas são muito comuns no nosso meio igrejal, no nosso meio eclesiástico, né? Esses termos, eles, na verdade, se você parar para refletir com clareza e com honestidade, eles estão esvaziados do seu verdadeiro sentido no nosso meio. Richard Foster, um dos grandes nomes das chamadas disciplinas espirituais, escreveu inclusive um livro sobre isso. Ele declara algo interessante que eu trago para a gente aqui. Ele diz que sem o discipulado genuíno, as igrejas perdem o seu poder de impactar e transformar o mundo para a glória de Deus. E aí ele nos confronta com essa dura realidade. Onde estão as pessoas que respondem ao chamado de Jesus? Sim, meus irmãos. Sim, meus amados. Aonde estão essas pessoas que respondem com fidelidade ao chamado de Jesus? Porque pessoas que não têm respondido com efetividade, com honestidade, com clareza, com fidelidade a esse chamado de Jesus, eles estão barateando a graça de Deus. Estão vivendo uma espécie de vida onde a graça é graça barata. Porque quando a graça ela é cara, enquanto ela de fato é, e ela é custosa na nossa vida, a gente passa de fato a exercer uma boa influência espiritual sobre alguma outra pessoa. Isso é discipulado. É você exercer influência espiritual maravilhosamente recheada dessa graça que custou tão caro na vida de outras pessoas, de forma que essa pessoa que recebe a sua influência, ela vai se tornar mais parecida com Jesus. Então, a vida cristã é uma vida discipulada, mas é uma vida também que discipula. Eu preciso entender que um dia, ao levantar a minha mão, dizendo que eu estava recebendo Jesus como meu salvador pessoal, ou quando eu vim à frente, encorajado pelo apelo do pastor ou do pregador, um dia talvez no meu quarto, ali na intimidade dele, ao ler um texto da Bíblia, eu me vi molhando as páginas da palavra de Deus ali, emocionado por conta de perceber que naquele momento meu coração de fato virou a chave e se converteu ao Senhor Jesus. Não importa, mas se de fato um dia você teve esse encontro pessoal com Jesus, e você tem afirmado que pertence a Jesus, e você é salvo pela graça de Jesus, o que a sua vida ela tem colaborado para que outras vidas também sejam influenciadas por esse evangelho que transforma o mundo? Eu acho que hoje nós poderíamos lançar um clamor aqui nessa manhã, ou colocarmos lá fora um outdoor, uma placa bem grande com o seguinte clamor: procura-se verdadeiros discípulos. Procura-se verdadeiros discípulos. Gente que segue a Jesus, que ajuda os outros a reconhecer quem é Jesus, a conhecer quem é Jesus, para seguir a Jesus. Para nos guiar de forma segura, com base nisso que estamos colocando e discutindo aqui agora, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia na cartinha amorosa, dedicada, pastoral, que Paulo escreveu para o seu filho na fé, o jovem pastor Tito. Vamos abrir lá em Tito, capítulo 2. Eu quero convidar você a ler comigo poucos versos. Tito 2,
do verso 11 ao verso 14. Tito 2, 11 a 15, toda essa perícope que fala sobre os gloriosos benefícios da graça salvadora de Jesus, que estão embutidos na maneira como somos discipulados e como discipulamos. Tito, capítulo 2, 11 a 15, vamos ler juntos? Leiamos. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela beleza da Tua palavra. Obrigado porque esse texto falará, como sempre falou, mas agora de uma forma muito especial, nesse dia em que o Senhor nos chama para essa audiência contigo. Não apenas para sermos meros participantes do culto, desapercebidos, distraídos. Não, estamos aqui não por um congraçamento social, estamos aqui, sobretudo, por uma convocação solene do Senhor. O Senhor nos atraiu para esse lugar e agora vamos ouvir o Senhor. Fala conosco e que possamos sair daqui mais zelosos e comprometidos de vivermos e anunciarmos essa sua palavra e termos essa paixão por reproduzirmos o caráter de Jesus, teu Filho, na vida de outras pessoas também. Nós oramos em nome e para a glória de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu queria compartilhar com vocês sobre esse tema, o verdadeiro discipulado cristão. O verdadeiro discipulado cristão. Existem 3 bases fundamentais para que eu e você possamos compreender como é que esse verdadeiro discipulado cristão, ele se apresenta a você e como ele deve ser manifestado através da sua vida. Em primeiro lugar, nós olhamos aqui para o texto e vemos que Paulo inicia esse texto com uma declaração bombástica. Ele diz aqui no início do verso 11, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Se manifestou salvador a todos os homens. Então, Deus quer que todos os homens sejam salvos, se essa graça, ela se manifesta salvadora a todos eles. Nós precisamos entender que não podemos fazer uma doutrina ou uma aplicação de um texto de forma solitária, de uma forma exclusiva, pensando esse texto para trabalhar aquilo que desejamos trabalhar, se nós não observarmos todo um contexto. Nós olhamos aqui e vemos que Paulo inicia esse texto com essa declaração, porquanto a graça de Deus se manifesta salvadora a todos os homens. Mas o que é a graça? Todos nós sabemos de cor e salteado que graça é o favor que nós não merecíamos para sermos salvos. A palavra aqui no original grego, todos os homens, ela se manifesta para que todos tenham a compreensão do que esta graça é. É uma graça que realmente, quando ela encontra lugar no coração do homem, ela vai salvá-lo. Uma coisa é alguém se manifestar publicamente,
como alguém que tenha a solução para alguma causa, para alguma situação. Você perceber como todos, que aquela pessoa assim se manifesta a você como a todos que estão com você. Outra coisa é você ter a percepção de que aquela pessoa que se manifesta e fala sobre tal assunto, esse assunto é assunto que desce ao seu coração e ali habita, ali faz lugar. E aqui, essa graça não é apenas um favor imerecido, não é uma espécie de vale tudo divino, não. É o próprio Deus se revelando em seu amor e misericórdia para com aqueles que Ele deseja salvar, aquele que Ele desejou alcançar, não pelo mérito da humanidade ou pelo mérito das habilidades daquele a quem Ele, ou daqueles aos quais Ele se revela, mas daqueles que Ele desejou salvar. E é crucial entender que essa graça ela é oferecida, mas essa graça ela vai habitar o coração daqueles que Deus de fato resolveu na eternidade, decidiu, decretou na eternidade alcançar. Por isso Efésios capítulo 2 nos deixará bem claro que nós estávamos na condição, como toda a raça humana, de mortalidade, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas a graça de Deus se manifestou, dotando, capacitando de fé aqueles que deveriam ser salvos. Agora preste atenção, essa graça salvadora, meu querido irmão, minha querida irmã, não é apenas o ponto de partida, mas é a força motora, é a força motriz, é o que movimenta o verdadeiro discipulado, porque só podem ser discípulos de Cristo aqueles que ouviram o chamado de Cristo. Quantas pessoas ouvem o chamado de Cristo através das pregações, sejam através de momentos presenciais como esse aqui, onde eu e você estamos, ou então também através das mídias, seja na televisão, seja através da telinha do celular, o pregador ali traz a mensagem do Evangelho, pessoas estão ouvindo essa mensagem, mas nem todos respondem. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. O que Paulo declara aqui ao seu filho na fé, ao seu discípulo Timóteo, é uma verdade incontestável. A grande questão é como as pessoas estão respondendo a isso, porque essa graça não é uma graça estática, não é um evento isolado no passado, ela é dinâmica, ela é contínua, porque ela se demonstra sustentadora da nossa fé, da sua e da minha fé. Então vejamos, nós precisamos nos lembrar de que essa graça constantemente ela se manifesta a nós para que nós sejamos capacitados por ela, não só para viver o gozo, viver a alegria, desfrutar dos benefícios dela para a nossa vida, mas podemos manifestar isso para a vida de outras pessoas. Qual é a âncora que sustenta e traz segurança para a sua alma nos momentos em que a sua vida está vivendo esse ondear, essas ondas bravias, das lutas, dos medos, das ondas angustiantes que vêm contra você? Graça de Deus, essa âncora para a tua alma, é a certeza de que você não está sozinho, é a certeza de que Deus está com você e Ele nunca vai abandonar você. Certa vez Jesus se reuniu com seus discípulos, naquele momento em que ele estava para partir na despedida, ele disse assim: olha, Jesus se preocupa tanto com a gente, devido ao seu amor incondicional. Ele viu no coração dos seus discípulos, estampado lá, impresso, aquele temor de, puxa vida, a gente vai ficar sozinho agora. Ele nos trazia tanta segurança, como é que vai ficar isso? Ele disse assim: olha, vocês não fiquem preocupados não, porque eu vou providenciar para vocês um outro consolador. Vocês não estarão sozinhos. É legal quando você é uma pessoa que inspira confiança para os outros. É muito legal quando você é uma pessoa que alguém, quando está ao seu lado, se sente segura. Esses dias eu estava lá no centro da cidade, uma pessoa, eu vinha passando assim ali pela 7 de setembro, aquela pessoa veio: Pastor Ivo, que bom encontrar com o irmão aqui. Aí ela veio, aquela pessoa me abraçou, aquele irmão me abraçou.
Falou, meu irmão, que alegria também. Não, pastor, eu me sinto seguro, eu me sinto bem ter o senhor aqui comigo. E deu um abraço gostoso, e eu não perdi viagem, e tasquei um beijo gostoso, meu irmão. Ele falou, pastor, que coisa boa, eu estava aqui preocupado com umas coisas, e veio o senhor, pastor, o senhor podia me orientar sobre isso? E aí a pressa se vai. Porque mais gostoso, puxei ele para um cantinho, uma banca de jornal, daquelas grandes, conversamos durante uns 10 minutos. Ele falou, reverendo, que alegria. Eu falei, mas não vai embora se a gente orar não, vamos orar aqui. O rapaz da banca ficou olhando, a gente ora e sabia que ele estava de butuca na oração. Eu acredito que ele foi abençoado também por aquele momento de oração. Eu não fiz isso porque eu sou pastor. Eu fiz isso porque eu sou um discípulo de Jesus. A gente não pode pensar, eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou diácono, eu sou a presidente da SAF, eu sou presidente da UMP, eu sou o líder da escola dominical, Não. Eu sou um discípulo de Jesus. E como discípulo de Jesus, eu preciso viver e expressar essa grandeza do discipulado, sendo canal de bênçãos para o outro, sendo instrumento da graça de Deus para o outro. E essa é a primeira questão que está aqui, A manifestação da graça de Deus é a base transformadora para o discipulado. Anote no teu coração isso. Se eu e você somos transformados por essa graça que é caríssima, a nossa vida tem que demonstrar isso. Nós precisamos fazer isso com toda a alegria que o Senhor nos tem dado, porque Ele é a nossa alegria. Não é isso que Paulo diz lá, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4, quando ele diz, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Porque se a gente olhar para as circunstâncias, a gente não vai ter alegria nas circunstâncias. As circunstâncias são contrárias. É uma circunstância contrária porque nós estamos com uma doença. A circunstância não nos é favorável porque nós estamos passando um momento difícil. Nosso temperamento precisa ser transformado e às vezes não contribui para que a gente seja aquele cristão mais efetivo na maneira de ser amável com o outro. Mas quando eu olho para Jesus e vejo a beleza, o poder e a graça que há no meu Salvador e que me chamou para segui-lo, e eu vou segui-lo para me tornar parecido com Ele, porque o padrão que eu tenho que adotar na minha vida é o padrão que Ele adotou ou que Ele adota. É tão simples assim reproduzir isso. Meus irmãos, aí vem uma pergunta para você e para mim nessa manhã. Você tem valorizado a graça de Deus na sua vida? Essa graça de Deus que de fato tem sido a base transformadora do seu discipulado. Quando eu digo do seu discipulado, da sua relação, do que você tem aprendido com Jesus, o seu discipulador, o seu mestre, para que você possa apontar Jesus para as pessoas. Você tem valorizado a graça de Deus em sua vida? Deixa eu te dar uma pista, deixa eu te dar uma resposta. Como é que você pode então valorizar a graça, essa maravilhosa graça de Deus em sua vida? Em primeiro lugar, contemple a cruz. Não estou falando apenas contemplar essa cruz aqui no templo não, porque você teria que vir todos os dias aqui para vê-la. Contemple a cruz. A cruz que é lugar de sofrimento, mas é lugar de redenção. Medite na obra redentora de Jesus na cruz. Lembre-se do preço que Ele pagou por você lá no Calvário para te libertar dos pecados, para te livrar da humilhação e da condenação eterna. Como diz o autor da carta aos Hebreus no capítulo 12, lá no versículo 3, que diz que Ele não buscou o contentamento próprio em si, mas Ele se humilhou e foi envergonhado, mas Ele se alegrou naquele momento de vergonha, porque Ele estava cumprindo o chamado de Deus, a vontade de Deus para a sua vida, que era ser o teu e o meu Redentor. Ele não trocou a alegria que lhe estava sendo proposta, né? Diz o capítulo 2 dessa mesma carta aos Filipenses, e você sabe tão bem quanto eu, que Ele se esvaziou da sua glória. E Ele se deu por você e por mim. Porque Ele te amou com amor fiel e insondável. Então contemple a cruz, mas também perceba a graça de Deus em Cristo todos os dias, diariamente na sua vida.
Deixa eu te dizer uma coisa, não viva no piloto automático. Não deixa a vida te levar, como disse um querido conhecido meu lá de Xerém. Jogamos bola junto, muitas vezes. Minha filhinha estudou na mesma classe da filhinha dele. Ele diz na poesia dele, deixa a vida te levar. Não deixa a vida te levar, não. Deixa Jesus te conduzir nessa vida. Contemple o Senhor diariamente. Não viva no piloto automático, não. Passe a buscar a graça de Deus todos os dias ao você levantar. A minha esposa, ela acorda primeiro que eu. Eu acordo cedo, mas ela acorda mais cedo ainda. E eu acho lindo demais, isso me inspira. Quando eu saio do quarto, vou passando na sala para a cozinha, está ela lá sentadinha no cantinho dela todos os dias, tudo escuro ainda lá fora. 5 horas da manhã, ela quietinha lá com uma xícara de café, sobre o braço do sofá, com a Bíblia aberta, lendo as Escrituras, muitas vezes ali em lágrimas, em oração. Nós precisamos aprender a viver regularmente, diariamente, na dependência do Espírito Santo. Quando a gente faz isso, a gente aprecia o melhor de Deus. Nossa vida, nosso temperamento, nosso caráter é moldado e é domado pelo Senhor. Ontem voltava já tarde, lá de Cabo Frio. Minha filha e meu genro atrás, meu grande amor do meu lado. Nós ali dirigindo, eu botei umas músicas e coloquei uma música de um grupo musical que a minha filha gosta, eu também, chamado 5 a Seco. E a música falava sobre a lua. E uma frase capturou meu coração. Eu falei, gente, isso é graça comum. Os caras nem sabem que estão escrevendo sobre a graça de Deus, olha aí. Vamos sentar, dizia o verso, sentar juntos, debaixo daquela lua bonita, brilhando no céu. Vamos sentar juntos, vamos desfrutar desse momento de alegria juntos e falar bem das pessoas. Oh Jesus, muitos que se dizem discípulos de Jesus tinham que ouvir essa música, a lua cheia. Falar bem dos outros, dizia Altóbra de Leone, o cantor. Isso é graça comum. O verdadeiro discípulo de Cristo, ele tem uma vida em que ele tem prazer em reproduzir o Mestre, não julgar segundo o que o mundo ou os fatores da sua vida pessoal, muitas vezes insatisfeitas consigo mesmo, trazendo resoluções que não competem a nós arguirmos, não compete a nós expressar qualquer tipo de sentimento que vai ferir, que vai machucar o outro, porque nós estamos como discípulos de Jesus na contramão disso, guardando essa graça de Deus para compartilharmos aos outros com amor, falando sobre o amor de Cristo, oferecendo compaixão, oferecendo perdão. Irmãos, isso é compartilhar a graça. Então, além de você contemplar a cruz e de perceber essa graça diariamente na sua vida, compartilhe generosamente dessa graça aos outros, amando ao outro. Porque isso vai levar você ao segundo aspecto que está aqui para nós nesse texto, porque no versículo 12, olha o que é que Paulo está dizendo para Tito, seu filho na fé. Ele está dizendo, educando-nos para que, renegadas as impiedades e paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Sabe por quê? Porque a graça de Deus conferida a você e a mim não é apenas um sentimento, não. Não é apenas uma experiência subjetiva. Não é. Eu estou sentindo amor no meu coração por fulano. Por que você então não... porque eu não estou sentindo vontade de perdoar fulano. Não é uma questão de sentimento. Não é uma questão subjetiva. É uma questão de obediência.
Como discípulo de Cristo, eu tenho que obedecer ao Senhor. Ele diz: perdoa, imperativo, absoluto. O bom entendedor de língua portuguesa sabe disso. Quer viver bem, quer viver bem-humorado, quer viver bem com as pessoas, bem com a vida, perdoe, perdoe. Aqui está a chave. A graça de Deus nos educa para sermos pessoas que amem e demonstrem esse amor quando perdoam. Essa graça nos ensina a renunciar, segundo aqui o texto, à impiedade. O que é impiedade aqui? Tudo que ofende a Deus. Você se torna impiedoso quando você não obedece à palavra de Deus, quando você não ama segundo o amor de Jesus, quando você não é paciente segundo a dose ou dosagem de paciência que Jesus tem. Quando você não se percebe parceiro do outro, como Jesus é o nosso parceiro, Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso discipulador. Como é que eu posso viver esse evangelho da graça de Deus em toda a sua plenitude, se eu não tenho sido ou me permitido ser educado por essa graça? Porque a graça de Deus nos também ensina aqui, ela nos educa a renunciar às paixões mundanas, desejos egoístas, prazeres passageiros, prazeres que passam. Prazeres estes que nos afastam de Deus. E isso, meu irmão, minha irmã, envolve de forma muito clara e peremptória você frear, dominar os seus apetites mundanos, carnais, e resistir às tentativas do mundo em tentar roubar o teu olhar dessa graça do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, não se engane. Essa batalha constante é uma batalha muito difícil, mas que Deus já lhe capacitou com os recursos espirituais que estão plenos para você, na sua relação, na sua comunhão com Jesus todos os dias. Quando você o busca diariamente, quando você contempla a sua cruz, através da percepção do sacrifício que Ele teve por você, quando você se exercita a abrir a tua boca e deixar que da tua boca saia o que o teu coração está cheio. Teu coração está cheio de amor pelas almas perdidas, teu coração está cheio de amor pelo outro, mesmo que o outro seja diferente de você. Mas a renúncia não é o fim da história, porque a graça de Deus nos incentiva a vivermos de modo, ou termos uma vida sensata, justa e piedosa. E viver de forma sensata, justa e piedosa significa ter sabedoria ao você tomar as suas decisões, a buscar de Deus discernimento. Aprendi uma coisa há muitos anos: lá em casa a gente não toma nenhuma decisão que venha a dizer respeito à nossa vida familiar, se nós não nos ajoelharmos diante de Deus ou não convidarmos Jesus, nosso Mestre, Senhor e Salvador, a estar à cabeceira da mesa dos nossos projetos e termos paz no coração até que Ele nos mostre, nos dê a paz que excede todo entendimento, que guarda os nossos corações nele, para que tomemos aquela decisão. Porque viver de uma maneira piedosa significa ter uma vida de devoção e comunhão com Deus, significa dedicar tempo para orar, ler a Bíblia, meditar na palavra do Senhor, significa buscar intimidade com o Senhor, e isso é reflexo de um relacionamento íntimo com o Senhor. O quanto você tem desejado, o quanto você tem almejado um relacionamento íntimo com Jesus. A sua conduta, ela reflete a transformação através dos princípios educadores da graça de Deus revelados a você. Esses princípios de educação, porque a graça de Deus, eu volto a repetir, ela educa. Você tem sido alguém ensinável, porque uma coisa é o professor entrar em sala de aula, preparar a melhor aula do planeta, com aquela alegria, com aquela vontade, com aquele brilho nos olhos de transmitir ensino. Outra coisa é quem está na outra ponta do lado de lá querer ser de fato ensinado. Você tem um coração ensinável, você tem sede de aprender de Jesus, para que você e eu sejamos verdadeiros discípulos de Jesus. Nós temos que examinar todos os dias o nosso coração, fazer um autoexame honesto, se
sincero. Você precisa parar o teu dia ou em algum momento da semana para verificar se as suas atitudes, o seu comportamento, os seus pensamentos de fato são transformados pela graça de Deus. Deus nos chama como seus discípulos em Cristo Jesus. É isso que um mestre responsável faz com seus discípulos, é o que um professor faz de forma responsável, agregadora com seus alunos. Ele sempre está chamando eles a identificarem as áreas do seu nível de conhecimento que precisa ser transformado, que precisa ser aperfeiçoado, se está havendo verdadeiro aprendizado. E como é que a gente faz isso? Você e eu vamos aos pés do Espírito Santo. Ele é o Paráclito, Ele é o Consolador, Ele que nos abre os olhos do coração para que possa, desvendado esses olhos, nós percebermos de fato o quão dura é a nossa realidade pelos nossos pecados. Busque essa ajuda do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã. Reconheça que você não tem habilidade nata, não vem de você essa habilidade, você não tem capacitações pessoais para transformar o seu coração teimoso e egoísta. Cultive hábitos saudáveis, desenvolva hábitos que promovam a santidade, como justamente ter tempo de oração, de leitura da palavra e de meditação na palavra. Isso muda completamente o seu dia. Quando eu voltei há algum tempo agora a praticar exercícios e me disciplinar fisicamente, no início doeu, ainda está doendo, dói perna, dói adutor, dói as costais, dói os bíceps, tríceps, e o que tiver no nosso corpo, mas depois tu vai pegando uma resistência. Eu vi isso agora no casamento do Rafa, me acabei na pista, dançando com meus irmãos, celebrando aquele casamento. Minha esposa me tirou, falou assim: meu filho, você vai infartar. Ela falou isso para mim: seu filho, eu pulava que não parava mais, vai infartar. Não dava nada, mulher. Mas porque a gente vai condicionando o nosso estado físico. É assim com a tua alma, é assim com o teu espírito. Quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu oro, quanto mais eu falo dessa palavra, quanto mais eu compartilho com os outros de Jesus. É lindo demais, irmãos. Eu fui fazer uma refeição ontem na praia num pé sujo. Sabe o que é um pé sujo? Restaurantezinho, bem simplesinho, bem simples. Quando eu vi muita gente ali, comida barata, mas muita gente, falei: não, comidinha boa, caseira. Entrei lá, veio a dona, veio o pessoal receber a gente, tomando no meio de todo mundo, né? Tinha um restaurante de luxo, outro assim perto, não, vamos nesse aqui. De repente começamos a falar de Jesus ali com a dona Lena, com o Valdair. Quando a gente vê, a gente está falando de Jesus, a gente sente a presença de Jesus, porque você está se disciplinando todos os dias a viver sob o seu discipulado. Você não quer falar mal das pessoas, você não quer ficar vendo programas sujos, você não quer perder tempo de tela vendo coisas que não edificam. Quando a gente começa a mergulhar de cara e seguir a Jesus e perceber que a sua graça ela é caríssima e abundante, a tua vida muda, e não muda porque você é um líder religioso, muda porque você é filho de Deus, filha de Deus, você é um discípulo de Jesus, você ama Jesus, você foi chamado por Jesus para ser nova criatura e para viver esse evangelho da forma mais abundante que Ele possa lhe proporcionar. Isso fará a diferença. Esse é o propósito eterno do discipulado. Porque nós não estamos falando de um discipulado apenas para o presente. Quando falamos de discipulado, estamos vislumbrando o futuro. Discipulado não são sobre as coisas do agora, é sobre as coisas do porvir. É sobre as coisas que virão, porque o que você estiver vivendo hoje na tua vida, como um servo e uma serva do Senhor, que ama o Senhor, que ama falar de Jesus para o seu colega de trabalho, para o colega que está lá na academia, para o colega que está lá no curso, para o seu colega que está no vizinho, familiar que ainda não conheceu a Jesus Cristo. Quando você prioriza isso, meu irmão, querido, as consequências são consequências para a eternidade. Por isso que Paulo nos lembra isso, diz aqui em Tito 2,13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Você tem vivido a esperança cristã?
Quando alguns dos nossos falecem e o pastor vai lá oficiar o sepultamento, a gente faz o culto da esperança cristã. Não é apenas um culto de gratidão por aquele que partiu e provavelmente nos deixou um legado. Nós estamos ali adorando a Jesus. Estamos pensando na volta de Jesus. E essa lembrança da sua volta tem que estar constante no seu coração todos os dias, porque esse é o propósito eterno do discipulado. A esperança da volta de Jesus é o grande motivo para vivermos uma vida santa e dedicada a Deus. E Jesus vai voltar para buscar a sua noiva, vai voltar para buscar a sua igreja, estabelecer o seu reino eterno. Mas quantos de nós temos deixado de viver diariamente essa alegria que nos envolve essa esperança? Deixa eu dizer para você uma coisa, essa esperança não é uma fuga da realidade. Não é fuga da realidade. Eu vou pensar na volta de Jesus, porque esse mundo não tem mais jeito mesmo. Eu tenho que pensar na volta dele. Não, nós não somos borboletas azuis. Lembra do movimento? Década de 70? Nós não somos borboletas azuis, nós não somos pessoas que cometemos suicídio intelectual no que diz respeito ao conhecimento que temos que ter de Deus. Sabemos que este mundo não é nosso lar. Como diz Pedro, escrevendo na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 1, diz que nós somos forasteiros aqui. O que é um forasteiro? Alguém que está de passagem. Nós estamos de passagem. Aí ele falou assim, meu filho, eu tive que tirar porque eu pensei que tu ia infartar. Eu só infartasse a tristeza, né, por causa da festa e tal. Mas, eu ia ficar muito feliz. Eu sabia que na minha alegria, eu abri os olhos, eu estou com Jesus. Essa é a realidade. Mas a gente só tem essa certeza porque a gente está vivendo pela misericórdia e pela graça de Deus, se deixando ser instrumentalizado pelo Senhor. Porque nós queremos ser equipados como discípulos pelo nosso discipulador, que é Jesus. Mas enquanto nós estivermos aqui, enquanto Jesus não voltar, enquanto não formos ao seu encontro, nós devemos viver aqui, sendo sal da terra e luz do mundo, proclamando o Evangelho, praticando o bem, mostrando às pessoas que o nosso temperamento, o nosso ser, está absolutamente domado e controlado pelo Senhor. E Paulo conclui esse trecho, veja bem, com uma declaração poderosa. Olha o que diz no finalzinho do verso 14. Ele vai dizer assim, o qual a si mesmo se deu por nós, se refere a Jesus, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Por que Jesus foi entregue por você? Jesus foi entregue por você para redimir você de toda a iniquidade e te purificar, para fazer você uma pessoa que faz parte de um povo exclusivamente seu. Aleluia! Fomos comprados, meus irmãos, por um preço alto, justamente para que nós não possamos reivindicar posse para nós mesmos. Nem o diabo pode mais reivindicar posse nenhuma sobre a tua vida, porque o preço foi tão elevado e foi pago de uma só vez. Louvado seja o nome do Senhor. Você foi selado pelo precioso sangue de Jesus Cristo, consumado na sua morte vicária, substitutiva, na cruz do Calvário. E qual é o propósito desse povo ser exclusivamente de Deus, ser zeloso em boas obras? Nós não somos só do Senhor para vivermos para nós. Fomos comprados por sua graça e pelo seu precioso sangue para que nós possamos obrar para Ele, para que nós possamos servi-lo e com alegria. E as pessoas precisam ver isso. As obras, porque as obras em si elas não salvam, mas as obras são evidências de que você foi salvo. Obra nenhuma salva. Nós somos salvos pela graça. Mas as obras mostram ao mundo, é um marcador, é um indicador na tua vida de que você foi salvo pela graça. É lindo demais quando alguém vê um crente vivendo como crente e depois diz assim, você é crente em Jesus. Ou quando não reconhece isso, diz assim, por que você é diferente?
Eu amo demais quando alguém diz isso para mim. Você tem algo diferente, você tem uma luz. Me lembro, depois que voltamos do retiro de carnaval, eu estava no mercado e ajudei uma moça e o seu filho, porque tinham derramado um negócio que caiu da gôndola, da prateleira, e eu parei tudo e fui ajudar a catar, pegando as coisas. E eu falei assim, olha, o importante é que não atingiu vocês, não machucou vocês, e a gente pode ver um material desse cair, mas a nossa alegria não pode cair não, vamos manter ela tensa, né? Aí eu falei, quer ver uma coisa, meu amigo? Aí veio o gerente, sabe que foi? Não, tem seguro, tem tranquilo. Aí comecei a falar. Aí ela falou assim para mim, moço, você é diferente, eu vejo uma luz em você. Aí eu falei, moça, mas eu tenho mesmo. E essa luz, como diz o Roberto Carlos, né? É Jesus. E a gente pôde ali compartilhar um pouquinho dessa luz para aquela pessoa e para o filhinho dela. Irmãos, chamou o contato veio. Não é isso que a gente vê no Instagram? Chamou o contato veio. A pessoa pegou você, opa! Como discípulo de Cristo, a gente precisa exercer essas ações, porque isso faz parte do teu estilo de vida. Outro dia os meus alunos aqui perguntam, pastor, por que o senhor é assim tão alegre, o senhor para todo mundo, conversa todo mundo de forma simples? Eu falei, é meu estilo, eu aprendi isso com Jesus, estou aprendendo ainda, né? Porque eu reflito sobre a sua volta, sobre viver para o seu louvor. E aí vem uma última pergunta, o quanto pensar, refletir sobre a volta de Jesus influencia a sua maneira de viver a vida? O quanto você tem pensado sobre isso? Para a gente poder aplicar esses princípios em nossa vida diária aqui, olha, eu te dou a você 3 conselhos básicos para manter o foco na volta de Jesus, se alimentar diariamente sobre isso. Primeiro, mantenha o seu foco na eternidade. Mantenha o seu foco na eternidade. Não se deixe consumir pelas paixões ou distrações desse mundo, porque são muitas, gente. Eu sei o que eu já tenho uma tendência a me distrair. Se eu começar a negociar alguns princípios que eu adotei de rigidez para a minha vida espiritual, através de disciplina espiritual, se eu negociar isso, eu vou deixar me levar. Eu não sou perfeito. Porque eu não sou o bambambam. Porque eu careço mais do que todos vocês da misericórdia e da graça de Deus. Todo mundo sabe aqui das suas limitações. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que manter foco na eternidade. Já falei para vocês, às vezes eu acordo, estou cansado, não estou com vontade de orar naquela hora. Não estou. Eu vou orar. Não estou com vontade de ler a Bíblia. Já aconteceu isso contigo? Que bom, que nunca aconteceu com você. Comigo eu vou confessar o meu pecado. Acontece. Estou com vontade agora de pegar, de escrever sermão, de fazer nada. Eu estou querendo ficar paradinho aqui. Espera aí, eu não assumi nesse horário o compromisso de fazer isso? Eu vou fazer. E é legal. Porque quando a gente começa a fazer, a gente, começa a pegar impulso. A gente começa a sentir prazer, né? Igual aquela história, eu não estou afim de ir para a academia, está chovendo. Vá, mesmo sem vontade. Irmãos, nós precisamos buscar a oportunidade de servir. Não espera que as oportunidades batam à sua porta para ser um servo, ser um discípulo servo, ser um servidor de Cristo. Vá buscar, saia à procura de maneira de servir a Deus e o seu próximo. Use, meu irmão, minha irmã, seus dons e talentos para abençoar pessoas e glorificar o nome do Senhor. Viva com integridade. Lembra que eu falei no início do sermão? O Brasil está precisando de um choque de integridade, a nação brasileira. E ela não virá através do bolsonarismo. Não virá através do PT. Não virá através da ideologia de direita ou de esquerda. Essa integridade virá através da igreja, que vive o evangelho puro, genuíno, da graça de Deus, de pessoas que amam segundo os padrões de amor de Deus.
de pessoas que dobram os joelhos e oram por uma nação convertida. Viva com integridade, como alguém que deseja viver ardentemente uma vida de santidade. Combata, meu irmão, o pior inimigo que você tem. Sabe qual é o pior inimigo que você tem? Não é Satanás. Não é o diabo. Esse já está derrotado. Combata as suas inclinações pecaminosas. É você mesmo. É o seu eu. É o seu eu contaminado pelo pecado. O seu coração, diz a Bíblia, e o meu coração são enganosos. Você acha que tem um coração bonzinho? Meu coração não é bonzinho, não. Ah, pastor, eu acho que meu coração, depois de transformado pela graça de Jesus, é um coração bom. Não é não. Não é não. Um coração transformado pela graça de Jesus é um coração que está aprendendo a conhecer a bondade de Deus. Jeremias disse algo para o povo de Israel. Ele disse lá no capítulo 17, versos 7 a 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Você acha que você conhece seu coração a ponto de dizer que você realmente é uma pessoa legal? Você não conhece seu coração. Quem conhece seu coração é o Senhor. Eu não conheço o Ivo, porque eu já fiz coisas que eu disse, eu pensava que jamais iria me submeter a fazer. E se eu, digo isso aos irmãos, esse testemunho aqui de cátedra, se eu todos os dias não buscar ao Senhor, não me humilhar diante dele, disser, Senhor, tem misericórdia de mim, buscando auxílio do Espírito Santo, esse coração corrupto vai se manifestar, porque ele é filho do pecado original. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Concluo o sermão dessa manhã dizendo a cada um de vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que essa mensagem de Tito, o capítulo 2, do verso 1 ao verso 15, é um chamado urgente para que vivamos uma vida na dependência de um discipulado autêntico, e o verdadeiro discipulado é o discipulado onde nós estamos nos submetendo sem reservas àquele que nos comprou com seu precioso sangue e nos tem dado por sua graça a oportunidade de vivermos verdadeiramente uma vida digna do chamado que tivemos dele, da resposta que estamos dando a esse chamado. Não saia daqui se contentando, meu irmão, minha irmã, com o cristianismo, ou com uma forma de viver a vida cristã de forma superficial. Não saia. Não saia daqui como alguém que diz que vive uma fé viva, mas a sua fé nas atitudes, no comportamento, nas suas palavras, nos seus pensamentos, se traduz por uma fé morta. Não saia daqui assim. Busque hoje, agora, um relacionamento profundo, um relacionamento íntimo com Deus. Você não é um discípulo e uma discípula de Jesus, então diga para Ele, Senhor, transforma todos esses aspectos da minha vida. Coloca as cartas na mesa para o Senhor. Senhor, é essa área, dê nome, é essa área na minha vida que precisa ser transformada pelo Senhor. Eu quero viver essa alegria, eu quero viver essa luz que brilha, eu quero ser o sal dessa terra, desse mundo que preserva, que faz diferença. Que Deus te capacite, meu irmão, minha irmã, que Deus te confira a graça de sair daqui hoje, voltar para sua casa, meditando nesse sermão, e desejar a partir de hoje a corresponder ao chamado daquele que graciosamente foi até a cruz do Calvário por você e que te chamou para segui-lo com fidelidade e profunda devoção.
Vamos orar.